Olá pessoa, saiba que a ideia de que tudo surgiu do caos é algo bem comum em diversas mitologias, mas é algo mais complexo e variado do que isso. E aí, no episódio de hoje, eu vou falar desse caos na mitologia grega. Então, aguarda aí. Sempre lembrando, se inscreve aí no canal se você não é inscrito e curta aí o vídeo para você não esquecer de fazer isso depois. E claro, também o Mitografias tem vários outros conteúdos. Então temos o site mitografias.com.br, onde temos também o podcast. Tudo isso só existe graças aos nossos apoiadores. Então se você quer manter esse projeto vivo, pode apoiar também em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E vamos agora então para o conteúdo. No episódio de hoje então eu vou falar do caos grego, o caos na mitologia greco-romana para ser mais exato. O caos, ele costuma ser uma divindade primordial, ou seja, ele aparece no início dos mitos, né, no início da existência, né, do mito de criação, no início das cosmogonias. Popularmente a gente vê essa ideia de caos como um sinônimo de bagunça, de confusão. E aí somado a isso tem a ideia de tudo surgir do caos. Isso é algo bem comum e que vai além da mitologia grega mesmo, onde o caos ele seria um local ou algo que teria toda a mistura de todos os elementos que vão compor a existência, compor o universo, né? Tudo ali junto, misturado, tudo desorganizado. É comum essa ideia do caos na mitologia. Como falei, isso vai além da mitologia greco-romana. Mas na mitologia greco-romana, essa ideia desse caos onde possui já todas as potências, né? Possui todos os elementos, isso vem de uma obra específica que é a Metamorfose, do autor Ovídio. Né? Por isso que eu digo greco-romana, que aí já tem essa questão da influência dos romanos. Nessa obra, logo no começo já fica claro como é esse caos, e dali que ele continua toda a narrativa mostrando diversos outros mitos. Mas logo no início já tem isso mostrando do caos ser esse local de mistura de tudo, né? De antes, né? Ele vem algo de antes das coisas realmente existirem, mas ali no caos estava já mergulhado todas as potências, todos os elementos que iriam dar início ao universo, mas como eu falei, né, de forma desorganizada. Acontece que, como eu falei, isso especificamente é dessa obra, né? O caos grego, ele vai além disso, ele é mais complexo. E aí a gente já começa então a falar do caos hesiódico, digamos assim, porque é o caos que aparece na obra do Hesíodo, a Teogonia. Ali ele mostra que o caos é a primeira divindade a surgir, surge do nada, né? Surge sem nenhum parentesco, não existe nenhum pai ou mãe desse caos, dessa divindade. Só que a gente já percebe que ele é complexo porque na própria antiguidade era debatido sobre o que o Hesíodo quis dizer colocando essa divindade ali, sabe? Mostrando, porque o caos ele não é uma divindade que tenha culto, se encontra em outras obras, em outros locais, na própria Metamorfose, mas ele é muito essa divindade ligada com essa questão da origem, né, em si. Então, por que o Ovídio colocou ele ali daquela forma, né? Porque o Ovídio diz que primeiro surgiu o caos, e aí depois ele descreve a Terra, o Eros e o Tártaro surgindo, né? Aqui já começam algumas confusões, né? Sempre quando eu falo dessa parte da cosmogonia, dessa obra do Hesíodo, né, da Teogonia, eu mostro que tem gente que interpreta que os deuses vieram tudo do caos, mas a interpretação mais correta, mais óbvia ali pelo texto é de que surgiu o caos, depois surgiu Gaia, Tártaro e Eros. Sempre surgiu nessa ordem, mas que não necessariamente vieram do caos, né? Então ali já está mostrando que ele não está pondo dessa forma do caos ser a origem de tudo, né? O caos para o Hesíodo ele tem um outro porquê, um outro motivo de existir uma outra forma muito entre aspas, porque na verdade até ele seria um ser sem forma. Mas ao mesmo tempo que ele é sem forma, mas ele também em algumas passagens da Teogonia mostra-se ele sendo um local, né? Um local talvez meio sem limites que acaba sendo limitado quando surge Gaia, quando surge a Terra. Então o limite de caos é a existência das outras divindades e elementos. Eles que limitam o caos, porque o caos, nesse sentido, ele é muitas vezes visto como um vazio, como um espaço, como um abismo. Ele até muitas vezes é traduzido como abismo.
Aí tem todo um porquê do Hesíodo ter usado essa palavra, talvez para fazer referência a outras palavras que teriam a mesma origem, ou então, se não tem a mesma origem, são palavras parecidas, né? Aí tem toda uma complexidade, mas para não ficar nada muito confuso, é isso. O caos para o Hesíodo é muito mais essa ideia de espaço, de abismo, de profundidade, e com isso também algo sem limites, né? Como falei, limitado pela existência dos outros deuses, né? Os outros deuses que seriam a materialidade ali limitando o caos. E com isso o caos ele traz, então, esse aspecto de vazio, abismo, profundidade. Também um outro aspecto que ele traz é o de escuridão. Justamente a gente vai ver que o caos ele dá origem a duas divindades, a deusa noite, que é a Nyx, né? A deusa da noite, a personificação da noite, e Erebus, que é a personificação da escuridão. Então, a linhagem do caos traz esse aspecto negativo e de escuridão. E muitas vezes até com negativa para nós, seres humanos, quando a gente vai ver quem são os descendentes do caos. Que, apesar de noite ser mãe do dia e do éter, que são divindades da luz, todas as outras descendências são mais voltadas para esse aspecto negativo, né, e de escuridão. Então o próprio caos também já teria isso, né? Essa linhagem dele é uma linhagem obscura. E é interessante que essa linhagem ela faz contraponto com a linhagem de Gaia. A gente pode dizer na obra do Hesíodo que a gente tem duas linhagens, né? Que o mundo é composto por duas linhagens, que é a de Gaia e de Caos. Faz uma dualidade, né? São duas linhas genealógicas, e enquanto que a linha genealógica do Caos ele é mais etérea, vamos dizer assim, né? Porque tem muitos daimons ali, que são, né, filhos da noite, são mais aspectos, né, da vida humana, e muitos vezes aspectos negativos, né, em sua maioria. A linhagem de Gaia já é mais concreta, já é mais material, né? Ela por si só já é mais material, né? Que ela é a Terra, tem todos os filhos elementais dela, né? Não só filhos elementais como o oceano e todos os outros, mas também deuses mais palpáveis, né, digamos assim, Zeus, tudo mais, os principais deuses é filho dela, né, então, os deuses mais voltados para essa questão da existência, da construção do mundo, é vindo de Gaia, enquanto que Caos já tem essa linhagem mais obscura, mais destrutiva, talvez, né, a gente até poderia dizer assim, o Thanatos, que é justamente a morte, é dessa linhagem, então a gente já vê essa diferenciação. Outra diferenciação que a gente coloca do Caos é com Eros, né? Lembra que eu falei isso? 4 deuses primordiais, Caos, Gaia, Tártaro e Eros. Eros é o deus do amor e ele justamente é responsável pela procriação dos seres, sejam mortais, sejam animais, sejam divinos. A ideia de se unir dois seres e dali ter a procriação é graças ao Eros, que é o amor. E Caos faz um contraponto nisso daí, justamente porque a única filha dele que tem alguma relação ali com uma outra divindade é a noite, que tem com Erebus, né, o próprio irmão, e aí no caso nasce Dia e Éter. Então são deuses luminosos que nasceram de uma união, mas todos os outros é sem união, então é sem o trabalho de Eros, e aí são obscuros. Então quando não tem essa questão da união ali do poder de Eros, nasce seres obscuros. E o próprio Caos, muitas vezes ele é visto que ele gerou Erebus e Nyx, né, à noite, se separando, né? Tem-se essa hipótese de que ele teria se separado nesses dois seres. Até o próprio nome dele, alguns autores interpretam nisso, que seria uma abertura, né? Uma fissura, uma rachadura, algo nesse nível, né? De se separar, né? Enquanto ele é muito relacionado a essa questão de separar, o Eros é relacionado a unir. Então nessa parte a gente tem uma dualidade desses deuses. Isso falando do Caos na teogonia, né? Simplesmente nessa obra já dá para analisar ali. A gente então viu que a gente define o Caos mostrando o que ele contrapõe com outras divindades. Ele em si não tem tanto uma definição, mas, como eu falei, isso na teogonia de Hesíodo, mas ele também aparece em outros cantos, como por exemplo no Orfismo. O que é interessante, no Orfismo, o Caos ele não é necessariamente a primeira divindade. No Orfismo, em algumas versões, ele é filho do deus Tempo e é irmão de Éter e Erebus. Então fica essa trindade, Éter, Caos e Erebus. Isso é interessante, Erebus é a escuridão, Éter já é meio que a versão Erebus, só que luminoso, digamos assim,
E o caos aqui dá para entender como sendo esse espaço, né, o vazio. Curioso que tudo isso anterior ao tempo colocar um ovo e desse ovo surgir Phanes, que é uma divindade luminosa. Aqui eu sei que é um pouco confuso, porque o orfismo ele pega a mitologia grega, né? Ele tem elementos da mitologia grega, mas de uma forma meio alterada, né? Então vou falar meio por alto, mas só para você situar como que é o caos nessa versão, né? Então ele é filho do tempo e anterior ao nascimento do deus da luz. Então, mais uma vez, relacionado a essa ideia de escuridão, né? Ainda que tenha o Erebus, então ele também é relacionado ao vazio, né? O caos aqui estaria relacionado a essa ideia de espaço, de vazio, e teria o Erebus, irmão dele, que é a escuridão, e todos eles anterior ao Deus da Luz. Deus da Luz e Deus Criador, né? O Phanes, ele é muito essa ideia de ser um Deus Criador. O curioso é que no orfismo, antes ali do nascimento do Deus Tempo, ele nasce da noite. A noite faz um papel meio desse caos primordial onde surge algo, né? Aquela imagem que a gente tem de algo ali primordial, do qual vai surgir uma divindade, vai surgir a criação. A noite faz esse papel. O caos nem chega perto disso. O caos ele é muito mais uma questão de espaço de vazio. De novo, né? Todos esses, por serem antes, com exceção do éter, que já é uma ideia luminosa, mas todos esses daí eles estão numa escuridão no sentido de serem antes do nascimento do Deus da Luz e antes da criação, a gente pode até dizer, né? Já que Phanes é o Deus Criador, todas essas divindades ali eles são pré-criação. Então é isso. É confuso, mas também é confuso por não ter tantos detalhes em si, já que não é uma divindade cultuada, não é uma divindade do qual nenhum autor pegou e ficou se descrevendo ele. Ele era debatido, né? Na verdade, o que é realmente debatido era o caos que o Hesíodo pôs na Teogonia, né? Mas ele não era muito descrito em si. Mas o que a gente pode ver é que o caos como fonte de tudo, como o mar da onde tudo existia e como potência, é algo mais específico. A gente encontra isso em outras culturas, né? Em outras mitologias a gente tem essa ideia, mas quando a gente fala dos gregos, essa ideia do caos é só de uma obra específica e alguns filósofos vai pôr algo assim, né? Não é tão geral. A gente vai ter também o caos muito como essa ideia de um vazio, de um espaço, de uma escuridão, de uma profundeza, né? Algumas comparações até com Tártaro, né? Por ser algo profundo. São elementos diferentes, são visões diferentes, né? Definições de uma entidade de forma diferente. Né? Ele não possui potências criadoras da teogonia. Na verdade, ele não possui nada porque ele seria nada, de certa forma. Ou se possui algo, a gente pode dizer que ele possui conceitos negativos, já que, né, ele é a linhagem da noite, a linhagem dos daimons. Mas é legal ver isso, que caos dá para você analisar pela própria complexidade e até difícil de imaginar, né? É algo realmente muito abstrato. Mas fica a indicação então dessas obras. A Metamorfose cita o caos, a Teogonia de Hesíodo cita, né, um caos já mais diferente, né, da Metamorfose, e no Orfismo, os hinos, os fragmentos que a gente tem do Orfismo também vai mostrar ali o caos. Bom, espero que tenha gostado, curte aí o vídeo e se quiser apoiar esse projeto, sempre lembrando, apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E até mais!